Você já viveu a experiência de estar no lugar que você não quer, fazendo o que você não gostaria de fazer? Estar no lugar onde você não quer estar e ter a experiência de fazer o que você não gostaria de ter que fazer. Alguns poderiam responder assim: pastor, graças a Deus, essa fase na minha vida já passou. Eu estou bem de alma, de mente, estou feliz no lugar em que estou, minha alma se aquietou finalmente, e eu tenho prazer naquilo que preciso fazer. Outros poderiam me dizer: pastor, eu aprendi a não querer fazer só o que eu quero fazer, mas a vida me ensinou a ter prazer naquilo que eu tenho que fazer. Então não é uma questão de eu escolher e fazer só o que eu quero fazer. Amadureci, aprendi a gostar do que tenho que fazer. E outros, talvez mais desesperados, poderiam dizer: pastor, a minha vida inteira foi assim. Só estive em lugar em que não quis estar e passei a minha vida toda fazendo o que eu não gostaria de fazer. Até quando, pastor, vai ser assim? Eu não sei qual é a situação em que você se encontra, mas a situação do salmista que este salmo escreve é muito parecida, porque, ao que tudo indica, ele está longe de casa. Talvez ele tenha sido um dos judeus que foi levado cativo para a Babilônia. Ele é um coraíta, e o coraíta era a pessoa responsável por ficar à porta do templo. Era o porteiro. E ele, do lugar onde ele está se lembrando com saudades do tempo em que ele exercia a sua função de porteiro lá em Jerusalém, que a Bíblia vai chamar de Sião. Talvez, eu não sei, mas ele pode ser uma figura daquelas pessoas que sempre gostariam de estar onde não se está. Quando ela está no Brasil, ela quer estar na Suíça. E quando ela está na Suíça, ela quer voltar para o Brasil. Porque ela vive no tempo da saudade, da nostalgia. Onde se está nunca é bom, sempre tem um defeito, e o lugar onde não se está é que é o bom. Mas basta ela estar nesse lugar e já não fica bom. Bom era o outro. Então o salmista, eu não sei, mas é do ser humano isso, não dá valor ao que tem. E aí, quando se perde, mesmo que tenha sido pouco, aquilo se torna grande. Aquilo valoriza simplesmente pelo fato de não estar mais nas nossas mãos. Não sei se esse é o contexto do salmista, mas ele tem saudade de estar onde ele não está. Tem vontade de voltar para onde ele já não pode voltar. E em determinado momento parece que Deus o visita, e ele então encontra conforto e inspiração para escrever esse salmo, que contém algumas lições para quem não está onde gostaria de estar, nem no momento fazendo aquilo que sonha fazer. E quais são essas coisas que o salmista aprendeu e que provavelmente eu e você também precisamos aprender nessa nossa peregrinação chamada vida?
Primeiro, Deus nunca prometeu vida sem tempestades. O que Deus promete é ser abrigo para cada tempestade, para aqueles que o buscam. Deus não prometeu vida sem problemas, nem mesmo para aqueles que estão diante dele continuamente. Eu lembro uma época da minha vida pastoral em que todo começo do ano eu fazia uma oração para Deus. Senhor, eu te peço e preciso de um ano de paz. E esse eu preciso, desejo e peço um ano de paz, traduzido era: Senhor, eu quero um ano sem problemas. Ou pelo menos um ano com menos problemas, principalmente na igreja, Jesus. Não um ano tranquilo. Não um ano, sossega o coração dos irmãos. Traga a tua paz. Que a gente não fique aí brigando por qualquer coisa. Venha sobre nós. Derrama o xalão, aquieta, dá paz ao teu povo. E você sabe a resposta que Deus me deu. Que pedir um ano sem problemas seria a mesma coisa que pedir um ano sem chuva. Todo ano chove. Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Dependendo de onde você está, tem ano que tem tempestade, tem ano que tem enchente. E aí eu aprendi a fazer uma oração mais sábia, uma oração mais madura. Não pedir um ano sem problemas, mas pedir abrigo para cada problema, porque eles certamente virão. Essa é a oração madura. Senhor, eu não sei o que está por vir, mas seja o que for, Senhor, em nome de Jesus, seja o meu abrigo. O salmista está lembrando disso porque ele fala, versículo de número 3, junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus. Ele não está dizendo, obrigado Senhor, porque quem confia em ti, o Senhor sopra e manda as nuvens escuras para longe. Mas ele está agradecendo, obrigado Senhor, porque na tua presença há refúgio até para os passarinhos. E aos telhados do teu templo, eles constroem os seus ninhos e encontram proteção para si e para a sua cria. Então por que Deus oferece abrigo nas tempestades ao invés de vida sem tempestade? Porque você tendo abrigo, você tem proteção independente da chuva que cai lá fora. Por isso que em nome de Jesus a minha oração é que ao vir as tempestades este ano sobre a sua vida, você busque ao Senhor a tempo antes que as águas subam e que o Senhor seja o seu abrigo. Como disse o salmista, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Então que venham as tempestades, o Senhor há de ser o nosso abrigo. Segundo, Deus não prometeu nunca vida sem luta, vida sem labor,
vida sem labuta, vida sem suor. Que Deus prometeu é conceder forças suficientes para cada luta, para cada labor, para cada labuta, para cada dificuldade que você tenha que atravessar, você tenha que passar. Interessante que ele vai dizer a respeito de um vale chamado Vale de Baca, que significa Vale do Choro. Era um vale que ficava no caminho para Jerusalém, no caminho para Sião. O povo de Israel costumava fazer peregrinações, romarias, até Sião, até Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Você se lembra que Jesus foi com os seus pais a Jerusalém? Aquilo foi uma peregrinação. E no meio do caminho até a Jerusalém, havia esse vale de Baca, que era um vale árido, em que havia umas árvores que produziam uma seiva, que quem olhava tinha a impressão que as árvores estavam chorando. Embora fosse um vale árido. Mas o salmista está dizendo que aqueles que passam pelo vale de Baca, eles não ficam, eles não perecem, eles não param no vale de Baca, porque no meio do caminho Deus manda chuva. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Versículo de número 6. E aí, com essa chuva de bênção no vale do choro, os peregrinos retomam o ânimo e encontram forças para continuarem a caminhada, e aí então chegam a Sião, ao templo, à presença de Deus. E aqui parece haver uma analogia, porque o apóstolo Paulo disse que importa passarmos por muitas tribulações antes de entrarmos no reino. Importa passar por muitas tribulações. E talvez a analogia aqui seja que enquanto estamos na nossa peregrinação até chegarmos a Sião celestial, a nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, nós vamos passar por muitos vales de Baca. Muitos vales de Baca. Mas até em meio aos vales de Baca, não faltarão as forças e as bênçãos que Deus derrama do céu. E é com essa força que a gente recebe, mesmo na travessia do vale, é que a gente caminha um passo a mais todo dia, até que uma hora a gente olha para trás e o vale passou. Mas que a gente vai ter que atravessar muitos vales e contar com a força do Senhor, isso nós vamos atravessar. Lembro da história de uma senhora chamada Carmen Guarita da Silva, que era pianista, e pegou uma lepra, e foi para um leprosário. E lá no leprosário, ela se converte. E junto com um pastor que ali está, ela passa a pregar o evangelho àqueles outros leprosos. E quem conta a história, diz que ela dizia o seguinte: quando eu chegar no céu, eu vou ter um novo corpo e vou voltar a tocar piano. Enquanto não chegava esse dia, no vale de Baca, com a força que recebia, ela passava
e ajudava outros a passarem também. E aí você diz, mas que força! Verdade. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Qual é o teu vale de Baca? Nesse vale, o Senhor vai ser a tua força. O Senhor. Lembra o que disse o Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E terceiro, Deus nunca prometeu que você estaria sempre onde você quer estar. Não prometeu. Ele prometeu que estaria com você aonde você estivesse, estando você com Ele. Estando você com Ele. Eu lembro que quando eu passei um mês em Moçambique, um dos dias eu vi um pôr do sol do tipo Rei Leão, sabe? Aquele sol vermelho, aquele céu assim. Só faltava as girafas passarem lá no horizonte. Eu fiquei olhando, e aí um irmão que estava comigo observou como eu estava olhando e disse assim, lá no Brasil não tem isso, não? Falei, não, tem, mas realmente está um pôr do sol maravilhoso. Mas tem pôr do sol no Brasil, tem pôr do sol na América, tem pôr do sol aqui na Europa, tem sol em todo lugar, tem sol até na Antártica. Se tem uma coisa que é para todo mundo é o sol. Jesus mesmo disse que Deus faz se levantar o sol sobre justos e injustos. Tem sol para todo mundo, como diz o ditado, o sol nasce para todos. E é interessante que no final dessa poesia, o salmista vai dizer que Deus é sol e escudo. Por quê? Porque não importa aonde a gente esteja, seja em Jerusalém, onde a gente queria estar, seja na Babilônia, onde a gente queria não estar, lá na Babilônia o sol nasce, lá na Babilônia Deus aparece, e lá na Babilônia Deus nos visita para nos abençoar. Impressionante. Não tem lugar que a gente esteja que Deus não possa nos visitar. Não tem. Não tem. Deus está em todo lugar. E se manifesta de forma benigna, bondosa e graciosa àqueles que abrem a janela para Ele. Senhor, abra a janela da minha vida, que entre o seu sol, vai entrar sol. Só não vai entrar sol da justiça onde você está se você fechar a janela. Mas se você abrir a janela e falar, Senhor, toca com o seu raio de luz nessa casa, toca com o seu raio de luz nesse lugar, nesse trabalho, nessa igreja, Deus vai tocar. Deus vai tocar. Porque você já reparou que se a gente não tem luz, a gente não tem cor? A gente só tem cor se a gente tem luz. Se apagar a luz do sol, por exemplo, lá fora não tem mais cor e não tem mais calor. Isso não importa o lugar que a gente esteja. Apagou a luz, você pode estar num barraco de uma favela no Heliópolis, ou numa mansão em Las Vegas, não tem cor, não tem calor. Não importa o lugar. Assim também é Deus. Mais importante do lugar em que você se encontra é que Deus se encontre com você.
Isso é o mais importante. É Deus estar com você. E você está com Deus. Por isso, quando você olha para frente, desse último dia de janeiro, para fevereiro, março, abril, a maior preocupação não é aonde eu vou estar. A maior preocupação é, Senhor, onde quer que eu esteja com o Senhor, que o Senhor esteja comigo. Que a sua luz possa brilhar sobre a minha vida. E eu desfrute do teu calor e de uma vida com cor. Porque sem o Senhor, a vida fica preto e branco. Preto e branco. Por isso que Luiz de Carvalho, falecido, dizia, ou cantava, onde Deus está, tudo fica diferente. Creia nisso. O que uma igreja, que uma empresa, que uma casa mais precisa é de Deus. É de Deus. Não se afaste de Jesus. Aonde quer que você vá, não se afaste de Jesus. Não se afaste, você vai estar se afastando da luz. Eu lembro de José no Egito. História do José, você sabe, ele é vendido pelos irmãos ao Egito. E aí ele vai parar na casa do Potifar. E o texto diz, e o Senhor estava com José, na casa do Potifar. Aí ele vai parar no cárcere. E o texto diz, e o Senhor estava com José no cárcere. E no final da história, quando ele está agora no palácio do faraó, ele vai dizer, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu não sei se você está passando tempestades, mas eu sei que Deus quer ser o teu abrigo. Não sei se você está passando pelo vale de Baca, mas sei que Deus quer ser a tua força. Não sei se você está no lugar onde você não gostaria de estar, mas eu sei que a promessa de Deus é: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Amém.